Como esse mês é o mês da gratidão, o último mês do ano, nós queremos refletir um pouco sobre gratidão e permitir que o Espírito Santo possa falar no nosso coração nessa noite. Amém? Você está ansioso por essa palavra, amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, todos nós acreditamos aqui que quando fazemos uma retrospectiva do que aconteceu esse ano, já chegamos aqui ao final do ano, tantas batalhas, tantas lutas, algumas derrotas e muitas vitórias. Quando nós paramos para refletir, para pensar, nós conseguimos ser gratos a Deus pela bondade de Deus na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Nós já ouvimos semana passada sobre gratidão e essa semana nós damos continuidade a esse tema. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Quem abriu diz amém. Amém, glória a Deus. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Quando a gente para pensar, a gratidão é uma coisa que está muito atrelada à nossa vida, não somente no contexto eclesiástico, não somente dentro da igreja, mas num feliz aniversário que você dá para uma pessoa, com alguma bondade, alguma generosidade que alguém faz para você. Mas quando a gente fala sobre Deus, o que é ser grato? Será que você já parou para pensar assim? Será que esse ano eu fui grato a Deus pelas coisas que Deus tem feito? Aí você reflete, sim, eu fui grato ou não fui grato. Mas o que é ser grato? Ser grato, irmãos, é dar louvor a Deus pelas coisas que acontecem. Quando a gente para analisar os feitos de Deus nas nossas vidas, nós conseguimos agradecer a Deus por essa bondade. O salmista ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo ele vai falar que devemos ser gratos a Deus em todas as situações. Acontece coisa ruim na vida do cristão, acontece, Acontecem muitas lutas, muitas dificuldades, mas quando nós focamos o nosso olhar para Deus, para o alto, para onde vem o nosso socorro, nós conseguimos ver a soberana vontade de Deus, a mão de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas, mesmo em meio às lutas. Quando nós começamos a olhar para o sofrimento, nós começamos a ficar insatisfeitos, começamos a ver as nossas batalhas, as nossas dificuldades, e não conseguimos enxergar a bondade de Deus na nossa vida. Então ser grato, reconhecer que Deus realmente faz muitas coisas pelo seu povo, é prestar louvor e ações de graças ao Senhor. Irmãos, muitas pessoas elas andam muito ansiosas, porque elas não conseguem agradecer a Deus por aquilo que já tem de bom. Às vezes a gente pensa, poxa, hoje faltou cuscuz na minha casa, eu queria tanto cuscuz e amanhã eu não sei se terá. E a gente muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós estamos com nossos olhos nisso, nas nossas dificuldades. Mas quando paramos para pensar que, poxa, eu não tenho cuscuz, mas eu tenho um alimento, o Senhor tem me sustentado, o Senhor me deu uma casa para morar, o Senhor me deu um emprego, nós conseguimos ser gratos a Deus. Quero que os irmãos abram a Bíblia rapidamente em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós não precisamos ficar ansiosos, devemos orar a Deus, confiar e agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Para concluir essa minha primeira parte, irmãos, voltando para esse texto de Tessalonicenses, nós podemos ver que a gratidão a Deus não é simplesmente um conselho que o apóstolo Paulo está dando. Olha, eu sugiro que vocês sejam gratos a Deus. Não, é uma ordenança, é um verbo no imperativo. Ele diz, sejam gratos a Deus. Se os irmãos voltarem um pouco, no versículo 16, ele vai falar sobre a alegria. Ele vai dizer, olha, sejam alegres. No versículo 17, ele vai falar também sobre oração. Orem. Ele está no contexto de ordenança. E aí, no versículo 18, ele vai falar também, sejam gratos a Deus.
Então a gratidão a Deus é dar louvor, é colocar os nossos olhos naquilo que Deus tem feito por nós e saber que Deus está no controle de todas as situações. Oh, glória a Deus! Rapidinho, né? Falando de gratidão, o que é ser grato, né? Que o irmão falou aqui. Outra questão, como é que eu posso ser grato? Falou, né? O que é gratidão? E aí, como a gente pode ser grato a Deus? Como eu posso demonstrar a minha gratidão a Deus? Reconhecendo o que Deus faz. Amém? Reconhecendo, dando reconhecimento a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Mas não é só isso. Reconhecendo a Deus pelo que Ele é. Ser grato a Deus. É muito fácil, né, a gente ser grato a Deus pelas coisas que Ele nos dá, né? Eu sou grato a Deus, acordo de manhã. Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, pelos meus bens, né? Obrigado a Deus por tudo que Tu tem nos concedido. É bom, isso não é ruim, isso é bom, ser grato a Deus pelo aquilo que Ele nos concede, as bênçãos, né? As lutas também, porque a gente tem que agradecer a tudo. A palavra diz, em tudo dai graças, em tudo. Não é só nas coisas boas, não. A gente está acostumado a agradecer o que é bom, né? Muito obrigado. Quem é que leva um tapa e diz obrigado? É difícil, né? Mas temos que agradecer a Deus em tudo, porque tudo tem um propósito na vida do cristão. Amém? Assim que nós cremos, tudo, todas as coisas. Aos nossos olhos parece ser ruim, mas para Deus, às vezes é um livramento para nós, né? Aos nossos olhos, uma coisa que acontece de negativo, aos nossos olhos, nós só temos a visão humana. Só temos a visão humana. A visão humana é tão pequena comparada à visão do Eterno que a gente não tem essa compreensão. E aí a gente às vezes reclama, coisa que a gente vai falar mais para frente. Mas aí, bem, somos a gente que gosta de agradecer a Deus. Eu, quando fiz. Eu estava assustado aqui. Tem um cronômetro aqui, irmão. Eu, quando fiz 30 anos de casado, eu pensei, rapaz, que coisa boa. Eu vou fazer uma festa. 30 anos, ó, festança, festa de arromba, né? Que diz. Aí depois eu não vou fazer uma pizzaria, a família toda, né? Comemorar e tudo, né? Por esses 30 anos juntos, né? A família unida, tem amor, tem carinho, tem compreensão, né? Tem amizade. Então, que coisa boa, né? Aí eu pensei, por que nós não agradecemos na igreja? Vamos fazer um culto de ação de graças, né? De graça, gratidão a Deus. Aí, como posso ser grato a Deus? Louvor e ação de graças. Por que nós não podemos estar na casa de Deus louvando, exaltando o nome dEle, dando graça por tudo que Ele fez? Aí vem aquela questão, é porque meu casamento é só bênção, é só coisa boa? Não. Foi o que eu disse no início, agradecer a Deus também pelas lutas. Casamento é luta, né? Casamento também não é só coisa boa, não é só mar de rosa, não. Quem é casado sabe, né? Agora, o mundo aí diz, né? Casamento é bom, não case. Eu vi essa frase essa semana. Eu digo a você, casamento é bom, case. Amém? Tem luta? Tem. Mas case, porque é uma maravilha. Amém? Quando é feito, né, por Deus. Aí, reconhecimento pelo que Deus é. Eu vou ter aqui, demonstrar gratidão verdadeira com louvor verdadeiro. Nós sabemos que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Ele diz assim, em verdade, é o que? A gente cantar aquilo que a gente está sentindo, né? Quando diz assim, Deus, eu te agradeço, agora chega em casa e começa a reclamar. Aí que gratidão é essa, Deus? Né? E aí, no Salmo 136, versículo 1, verso 1, diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ou a benignidade, em algumas palavras, dura para sempre. Que motivo melhor que agradecer a Deus e ser grato a Ele por isso, porque a bondade de Deus não tem fim. A nossa muitas vezes tem, né? Ele tem aquela vontade de ser, né, de agir, né, com o impulso de se vingar. Não, eu não vou aceitar isso não. Mas a bondade de Deus é infinita e isso é um dos motivos que a gente tem para agradecer a Ele. Outro salmo aqui que eu separei, Salmo 7,17 diz: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. A melhor forma de agradecer a Deus é louvá-lo com palavras verdadeiras, não só da boca para fora, não só com cânticos, mas com o coração e principalmente com a sua vida, para você poder cantar aqui no domingo, na quinta-feira, sabendo que aquilo ali é onde você vive. Isso agrada o coração de Deus, isso atrai a presença de Deus. Amém?
Meus irmãos, a gratidão, ela me faz enxergar e valorizar aquilo que Deus tem me dado. Quando você tem um coração grato, você consegue enxergar o valor de tudo que Deus tem te dado. Reflita no seu lugar aí, tudo aquilo que Deus tem te dado, que talvez você não tenha observado o seu devido valor. Porque as pessoas, elas, infelizmente, acabam vivendo uma vida onde elas se consideram pessoas infelizes por não ter isso ou aquilo. E elas acham que os seus problemas seriam resolvidos porque, se eu ganhasse na Mega Sena, né, eu acho que meus problemas acabariam, e não acabariam. Eu lembro de uma entrevista com um certo rapaz dos Estados Unidos que ganhou na Mega Sena deles lá, e ele era uma pessoa muito simples, muito pobre, e depois que ele ganhou, ele deu uma entrevista falando o seguinte: foi a pior coisa que aconteceu comigo. Talvez para muitos seria a melhor coisa, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do que nós necessitamos, Ele sabe do que nós precisamos, né? Como a própria palavra diz, que nunca vi injusto mendigar o pão. Deus, Ele supra as nossas necessidades, e nós precisamos, com um coração grato, enxergar o valor de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Não seja infeliz por aquilo que você não tem. Talvez você está olhando a grama do vizinho achando que ela é mais verde, e talvez o seu vizinho está enxergando valor em coisas que você tem, e você acha que não tem valor nenhum. A família que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, como foi falado em casamento aqui, até o esposo, a esposa que Deus te deu, né? Se Deus permitiu, se essa pessoa está com você até hoje, e casamento tem que ser para sempre, então você precisa enxergar o melhor dessa pessoa, o melhor dos seus filhos, o melhor dos seus amigos, o melhor dos seus parentes, porque é dessa forma que o seu coração vai viver de maneira mais feliz, com gratidão. Porque você não vai conseguir enxergar o valor real e verdadeiro daquilo que Deus te deu. Esse homem que eu dei o exemplo dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eles divulgam rede nacional quem ganha na Mega Sena, né, no Brasil. E aí esse homem, ele foi rodeado de pessoas que ele nunca viu na vida. Apareceu parentes que ele nunca viu na vida. Apareceu pessoas que não queriam mais estar perto dele pela pessoa que ele era, mas pelo que ele tinha. E o final dessa história é que esse homem acabou sendo assassinado, perdeu a vida. E ele, mesmo antes de morrer, já havia reconhecido que aquilo não foi bom para ele. Às vezes a gente acha que dinheiro resolveria todos os nossos problemas, e não resolveria. Muitas das vezes a falta do dinheiro faz com que Deus ensine a nós a fé, ensine a nós a depender dEle, ensine a nós a reconhecer que nós precisamos dEle e vivemos para Ele. E o coração ingrato, ele só vive infeliz, chorando por aquilo que ele não tem, e ele nunca vai realmente reconhecer o valor daquilo que Deus já tem te dado. Valorize as coisas que Deus tem te dado. Valorize aquilo que Deus tem abençoado, rodeado de você. Talvez aquilo que você anseia, que você deseja, ainda não é o tempo, ou talvez nunca vai chegar, né? Que seja feita a vontade de Deus. Mas no tempo exato, se vier, amém. E se não vier, amém, louvado seja Deus. Como nós falamos aqui no início, né? Se você chegar em casa hoje e tiver só cuscuz para comer, louvado seja Deus porque eu tenho cuscuz. Louvado seja Deus porque tem jabá, porque tem algumas coisas. Talvez não é o que você queria, mas tem. Eu lembro que quando eu vou trabalhar às vezes de bicicleta para economizar gasolina, né? Para casa, aí vou trabalhar de bicicleta e meus amigos falam assim: como é que você consegue ir a semana toda de bicicleta? E eu falo para eles o seguinte: louvado seja Deus porque eu tenho uma bicicleta. E muitos queriam ter uma bicicleta para vir trabalhar e não tem. Então, em vez de você começar a ser ingrato por aquilo que você tem, não só de bem material, mas de pessoas, um emprego, talvez um emprego que não é a pessoa que eu queria estar no momento, mas é através dela que eu coloco o pão na minha mesa, é através dela que eu coloco o alimento para os meus filhos. Então eu preciso agradecer e enxergar o valor daquilo que Deus te dá. Quando você valoriza aquilo que Deus te dá, tudo muda na sua vida, tudo muda na sua volta. Tem muitas pessoas que não têm uma casa na praia, não têm um carro do ano, mas é mais feliz do que muitas pessoas que têm tudo isso e não é rodeado de coisas valorosas que Deus tem nos dado, de coisas grandiosas que Deus tem abençoado a nossa vida. Então, meu irmão, valorize aquilo que Deus te dá até aqui, porque quando você valoriza, quando você é fiel, mesmo um pouco, se alegra mesmo um pouco, pode ter certeza que muitas coisas grandiosas vêm da parte de Deus para a sua vida ainda, em nome de Jesus. Amém? Tem algumas coisas, irmãos, que acabam fazendo com que a gente perca esse sentimento, essa decisão de gratidão na nossa vida.
Minha avó tem uma frase que eu ouvi dela que é muito interessante. Ela diz assim: a mãe da ingratidão é a insatisfação. Quando você está insatisfeito com alguma coisa, você não consegue ser grato. Você não consegue enxergar as coisas boas que acontecem à sua volta. Hoje, nós tivemos a notícia de um cantor aí, gospel, que faleceu, teve um infarto, muito jovem, 30 anos ele tinha. E aquela família, ela pode nesse momento estar se perguntando: Senhor, mas por que isso? Por que esse sofrimento de uma hora para outra? Por que isso aconteceu? Mas se eles pararem para pensar na bondade do Senhor, de ter recolhido o seu filho quando ele adorava, de ter levado o seu filho para a glória, não era uma pessoa que era perdida, que estava no mundo, era uma pessoa que estava fazendo a obra de Deus. Essa família, ela consegue ser grata. O sentimento de ingratidão, ele vem para as nossas vidas quando nós achamos que estamos sendo injustiçados com alguma coisa. Meu Deus, por que eu perdi esse emprego? Tem meu amigo lá que é ímpio, mas está lá, está sendo promovido, está com seu emprego. Eu perdi meu emprego, eu não tenho o que comer, eu não tenho uma saúde boa, eu queria tanto fazer a obra de Deus. E essa pessoa que não faz nada para Deus, só anda pecando, está com a saúde intacta. Então, quando você começa a achar que você está sendo injustiçado, você acaba perdendo esse sentimento de gratidão. Tem alguns versículos que nós usamos de forma errada, que nós vamos ver o contexto deles agora, para a gente ver um pouco da gratidão desses servos do Senhor ao escrever esse texto. O primeiro, eu gostaria que os irmãos abrissem Salmos, muito conhecido, Salmos 23. Vamos ler primeiro o versículo 4, depois a gente lê o versículo 1, né? O versículo 1, tão famoso entre nós. Salmos 23, versículo 4. Salmos de Davi, 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o servo de Deus também passa pelo vale da sombra da morte, né? Mas vamos ver o que ele diz no versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, essa tradução da Revista Almeida Atualizada, ela não reflete necessariamente a realidade. A NVI, ela traz uma tradução melhor, que o salmista, ele quer dizer que Deus é o pastor dele e ele não sentirá falta de nada. Por mais que a gente passe apertos, a gente passe em situações difíceis, nós não sentiremos falta de nada, porque em Deus, em Cristo, nós somos completos. Quando o salmista diz que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar, não é querer dizer que nós não passaremos por tribulações, pelo vale da sombra e da morte. Muitas vezes passaremos, mas estando em Cristo, nós temos a certeza de completude, de que nada nos falta, porque já temos tudo, Jesus. Irmãos, precisamos entender que Cristo não é a melhor coisa que temos, Ele é tudo que temos. Sem Ele nós não somos nada. Outro versículo que nós costumamos usar também de forma equivocada, está lá em Filipenses. Vamos abrir novamente lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, 13. Versículo também muito conhecido. Filipenses 4, versículo 13. Filipenses 4, 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa esse versículo para dizer que nós seremos vitoriosos, né? Vou para a minha entrevista de emprego, vá, você pode tudo naquele que te fortalece. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Vamos ler do versículo 10, que a gente vai chegar lá. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que ele sabe passar por todas as situações, porque ele sabe que se for um momento de escassez, ele está em Cristo. Se for um momento de fartura, ele está em Cristo. Em adversidade, ele está em Cristo. Mas o que isso quer dizer com a palavra de gratidão? Os olhos desses homens de Deus estavam em Cristo. Eles elevaram os olhos dele para os montes. De onde vem o socorro? Para o céu. Então nossos olhos têm que estar voltados
no nosso Deus e não no nosso problema, porque a insatisfação do nosso coração acaba tirando a gratidão que temos por Deus. E quando isso acontece, a gente começa a reclamar. Reclamar. O perigo da reclamação. Quem aqui nunca reclamou de nada? Será que tem alguém? Alguém vai levantar a mão? Quem nunca reclamou? Essa é a nossa realidade. A gente reclama. Por mais que a gente receba, a gente reclama. E a gente se lembra do povo lá, né, no Egito, né? O povo lá que foi liberto, né, que tinha tudo, que Deus deu livramento. Viu um grande milagre, como eu falei até aqui um dia, quinta-feira. Um dos maiores milagres que eu acho, né, do meu ponto de vista, é aquela abertura do Mar Vermelho. Né, uma coisa grandiosa, uma coisa gigantesca que todo mundo viu. E aí o povo, depois de ver aquilo, ainda depois reclamava, porque a gente veio para aqui para esse deserto. A reclamação sempre esteve presente na vida do homem, todo o tempo, ontem e hoje, parece que sempre, né? Porque é a tendência do homem reclamar de não ficar satisfeito com aquilo que ele tem, né? Mas os perigos da reclamação, alguns perigos. Quando você reclama, você estimula pensamentos negativos. Quando você reclama, você valoriza mais aquilo que você não tem do que aquilo que você tem, como já foi dito aqui, né? E a gente começa a enxergar aquelas coisas que a gente não tem, e aí, quando acontece isso, a gente está desvalorizando aquilo que tem, muitas vezes aquilo que Deus está nos dando, e aí a gente não está valorizando. Acontecia com o povo, né? Lá, Deus mandava, né, perdido, né, mandava pão, né? O maná do céu, era gostoso, daqui a pouco começava a reclamar, eu quero comer carne, vinha carne, reclamar de novo. E a gente às vezes é assim, falou do cuscuz aqui, quem gosta de cuscuz? Todo nordestino que se preza gosta de cuscuz. Mas se você comer cuscuz todo dia, você vai reclamar, só tem cuscuz, tem que comer uma coisinha diferente, né? Aí vem a coisinha diferente, você começa a reclamar, porque é a nossa tendência a reclamar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a reclamação afasta a presença de Deus. Mesma coisa, o contrário da gratidão. A gratidão atrai a presença de Deus, né? É tão bom agradecer, é tão ruim reclamar, né? Quando alguém reclama com você gosta? Ninguém gosta, né? Quando a mulher reclama, ninguém fez isso aqui, tal, você, né, fica agoniado. Eu mesmo fico, né? Quando a mulher começa a reclamar demais, e meu Deus do céu, eu sei que eu reclamo também, né? Mas a mulher gosta de reclamar aquela coisa ali para ver se. Mas a reclamação não resolve. Uma das coisas que eu percebo é que reclamar nunca resolveu nada. A reclamação nunca resolveu nada, nem ontem, nem hoje, né? E aí a gente acaba valorizando aquilo que a gente não gosta. E eu estava percebendo, né, a palavra reclamar. E aí eu vi um comentário dizendo assim: reclamar é uma coisa repetir, né? Reclamar, você está clamando outra vez, mas ninguém reclama de uma coisa boa, você está reclamando de uma coisa ruim. Então você está clamando de novo pelaquela coisa ruim que aconteça na sua vida. Olha só que perigo, né? Estou falando de um atraso, de um chefe ruim, eu estou reclamando, estou clamando para que ele venha para mim de novo. Olha, que perigo, a gente às vezes não se atenta, né, disso. A reclamação também afasta as bênçãos. Quando eu, logo no início do casamento, que a gente tinha Cíntia pequenininha, acho que eu já contei isso algum dia, acho que foi na escola bíblica. E aí a gente está falando sobre isso. E aí a gente andava muito. Eu andava muito da minha casa para a casa da avó de Glau, que era perto da igreja, que a gente passava uma semana lá para ir para a igreja. E a gente andava muito. Eu botava aquele canguru, né, quando Cíntia era pequenininha, e ela vinha aqui. Depois começou a andar e eu botei para andar também, né? A gente ia naquela alegria, mas era bom esse percurso, né? A gente vinha de mandar, ia brincando, e aí era um percurso muito grande, a gente andava muito. Eu botava ela no pescoço, eu botava ela no chão, e aí, um certo dia, passou um cara com o carro, e aí aquela música, né? Aquela música, o cara, a gente viu que o rapaz estava bebendo e tal, e aí sempre olhou para mim assim e disse: papai, por que a gente vai para a igreja e quem tem um carro é ele? Foi mais ou menos assim que ela falou, né? O rapaz ali está bebendo, tá, porque eu comentei alguma coisa, né, parecido. E aí eu disse: filha, realmente a gente não tem carro. Aí eu disse: meu Deus, me dá uma luz, né, para eu dar uma resposta. Aí eu disse: filha, a gente anda muito, né? Eu disse, se a gente tivesse um carro, a gente ia chegar bem rápido lá na casa de sua avó, né? Sério, eu disse: então, a gente não se diverte andando.
Você não dá risada, você não vem no meu ombro, tudo. A gente costuma ter chegar, então não ia ter esse momento de família. Não é você gosta, antes gosta, então pronto. A gente chega rápido, você ia perder esse momento aqui. Então assim, tudo tem um propósito. E a palavra nos ensina muito para a gente não reclamar quando o próspero, ou quando o ímpio prospera, né? Uma vez a prosperidade do ímpio. Aqui em Filipenses 2, 14 e 15. Vamos abrir aí. Filipenses 2, 14 e 15. Você aparece esse versículo aqui para a gente terminar. 2, 14 e 15 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Aqui Paulo está falando para a igreja, né? Para os filipenses. Aí o 15 ele diz assim: para quê? Por que você deve fazer tudo sem murmurar? E é um recado para nós no dia de hoje, para a gente encerrar. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo. Amém? Para de reclamar, para a gente ser visto como aqui, homem de Deus, grande homem de Deus que passa por tudo e não reclama porque Deus já fez todas as coisas. Amém? Amém. Irmãos, um coração grato é aquele coração que ele não se apega a uma felicidade momentânea. Por exemplo, você compra um tênis novo e você fica muito feliz com esse tênis novo, né? Você compra um celular novo e você fica muito feliz com esse celular. Mas com o passar do tempo, você usa uma vez, usa 2 vezes, 3 vezes, aquela felicidade que você teve quando você comprou ele, você não tem mais, né? E com Jesus, o coração grato com Jesus é diferente. É um coração sempre grato, um coração, é uma felicidade eterna, uma felicidade para sempre. E não momentânea, que dura alguns dias. Ah, pastor, mas eu não posso me irar com algumas situações? Pode, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar. O que você não pode é perder esse sentimento de gratidão, esse reconhecimento de gratidão ao Senhor, né? Então, quando você realmente vive mais reclamando, vive sempre reclamando, sempre insatisfeito, isso é um perigo para a sua vida como cristão, para a sua vida espiritual. Houve um momento em que Pedro foi cobrado, né, o tributo dele, né, de Jesus, e ele chega para Jesus e fala: foi cobrado, tem que fazer. E Jesus dá a seguinte ordem: vai no mar, o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele e vai ter uma moeda lá. Lá você vai pagar o meu imposto e o seu também. E Pedro foi, exatamente aconteceu isso, né? Ele foi o primeiro peixe que ele pegou, ele abriu a boca, pegou a moeda e pagou o imposto dele de Jesus. Eu fico refletindo, meus irmãos, nesse peixe que deve ter engolido essa moeda e nadado vários dias e dias com essa moeda engasgada nele. Porque quando você vive reclamando, quando você vive de uma maneira muito ingrata, insatisfeito, você está dizendo para você mesmo que Deus não se importa com você, que Deus não está olhando para você, que Deus não está nem aí com o que você está passando, está sentindo. E assim como esse peixe me fez refletir o seguinte: quantos de nós vivemos nossa vida engasgados de tantas coisas que nos faz viver insatisfeitos, que nos faz reclamar, que nos impede de respirar livremente? Talvez você tenha muita coisa engasgada no seu trabalho que você gostaria de colocar para fora. Talvez no casamento você também tem muita coisa que está engasgando você. E você acha que Deus não está nem aí. Não, meu irmão. É correr para os pés do Senhor, é buscar o direcionamento do Senhor, é buscar as palavras do Senhor, porque Deus, Ele se importa com você. E eu quero encerrar com essa mensagem dizendo o seguinte: se Deus se importou com o peixinho lá no mar da Galileia, Ele se importa com você. Então seja grato, porque tudo no tempo certo, as coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Vamos ficar em pé.